Olá pessoal, vamos inventar moda na cozinha? Eu sou Patrícia, sejam bem-vindos ao canal Receitas com Amore. Como tantos outros pratos feitos aqui no Brasil, o risoto teve a sua origem dos imigrantes italianos em meados do século XIX e aqui ele ganhou outras variações. E hoje esse prato foi ganhando ingredientes próprios e uma diversidade de proteínas, como o camarão, o frango, o pato e muitos outros, né? O queijo também e vários outros que você deve conhecer. E se você gosta de um delicioso risoto, aproveite para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para que você possa receber as notificações das nossas novas receitas. Você pode também fazer o nosso prato, postar no Instagram e marcar a gente, @conamore.delicias no potinho. No nosso canal nós temos também uma outra receita de risoto que você pode olhar aqui no nosso card. Esse prato serve aproximadamente 6 porções e o tempo de preparo também é de aproximadamente 40 minutos. Vamos aos ingredientes? Nós vamos usar meio quilo de camarão limpo, sem casca. Vamos usar 2 xícaras de arroz arbóreo, que é o arroz próprio para fazer o risoto, um limão, sal e pimenta do reino a gosto, aproximadamente 8 colheres de azeite. Vamos usar também uma cenoura cortada em pedaços grandes, cortado de forma rústica, 3 dentinhos de alho e vamos usar 6 xícaras de água. Vamos usar também uma cebola média, 2 tomates picadinhos, 4 colheres de manteiga e vamos usar, aqui nós colocamos para ficar mais fácil, né? Nós vamos usar o vinho branco, aqui no caso eu usei o vinho branco seco. Se você gostar de um sabor mais adocicado, você pode usar o suave, mas o seco é o mais indicado para o risoto. Nós vamos colocar a água para ferver. Vamos colocar a cenoura já cortada de forma rústica. Você pode usar outros legumes se você quiser, ou você pode até comprar aquele caldo de legumes que já vem pronto, mas a gente prefere fazer da forma mais natural possível, que é mais saudável. Aqui a gente vai dar uma leve amassadinha no alho e vamos colocar junto com os legumes para formar o caldo. E agora é só aguardar ferver cozinhando os legumes. Agora nós vamos temperar o camarão com um pouquinho de limão. O limão, ele tem que ser usado bem na hora de colocarmos no fogo. Por isso que nós vamos temperar e logo vamos colocá-lo para dar uma leve cozinhadinha. Vamos colocar o sal e a pimenta do reino. Agora é só dar uma leve misturadinha. Começamos então colocando a cebola. Nós vamos usar aqui as 8 colheres de azeite. Aqui nós podemos colocar um pouquinho de pimenta do reino. E vamos deixar a cebola refogar um pouquinho até ela ficar translúcida. Colocamos um pouquinho de sal. Depois nós vamos experimentar para ver se o tempero está do nosso gosto. Nós vamos colocar um fiozinho de azeite e vamos dar uma refogadinha também no camarão. Então, à medida que você for cozinhando, tem que ir sempre observando o arroz. E o arroz arbóreo... encontrei. O risoto é um prato que se serve ao dente, então tem que estar sempre observando enquanto você estiver fazendo. Tem que estar sempre mexendo um pouquinho de vez em quando, porque esse arroz tem que soltar um pouco do amido, ele tem bastante amido
e ele vai soltando o amido e vai dando mais cremosidade ao prato, que é uma característica do risoto. Você pode também usar queijinho ralado no final do risoto. Aqui eu coloquei meia xícara de queijo ralado, mas pode usar o queijo da sua preferência, mas aí tem que observar os salos, porque o queijo tem um pouquinho de sal a mais, né? Então colocar pouco sal no nosso risoto se for usar o queijo ralado. Agora que a cebola já está refogadinha, o próximo passo é colocar o arroz arbóreo para refogar na cebola. E aí nós vamos mexer. E aí chegou o momento de colocarmos o vinho. O vinho também vai ajudar o arroz arbóreo a soltar o seu amido. E aí vai dando mais cremosidade ao prato. Então colocamos o vinho e mexer um pouquinho de vez em quando até ele evaporar. Observem que o camarão ele solta uma aguinha, e aí se você quiser colocar essa aguinha no risoto não tem problema nenhum. Aqui ele cozinhou por 5 minutinhos e é o suficiente, porque mais do que isso ele fica borrachudo. Então nós vamos desligar e reservar para colocarmos no risoto mais próximo do final do prato. Agora que já evaporou o vinho, nós vamos colocar o tomate. O tomate também vai dar suculência ao nosso prato. E agora o próximo passo é ir colocando o caldo de legumes que a gente fez. Vamos colocando aos pouquinhos e ao mesmo tempo que ele vai cozinhando, ele vai saborizando o nosso risoto. E tem que ser fervente. Na hora que colocarmos o caldo, não basta ter feito o caldo, desligado o fogo. O caldo tem que estar fervendo. Aos pouquinhos a gente vai colocando o caldo. E sempre mexendo um pouquinho também. Agora que o nosso risoto já está cozido e al dente, o caldo secou quase todo, só tá um pouquinho, que é a cremosidade aqui do nosso risoto, nós vamos colocar o camarão. E aí vamos misturar. E agora chegou o momento que é chamado de mantecatura, que é o momento em que a gente vai hidratar, a gente vai colocar algum tipo de gordura para hidratar e finalizar o nosso risoto. Então nós desligamos o fogo, vamos aguardar 2 minutinhos e vamos colocar a manteiga e o queijo ralado. Abaixamos o fogo. Por quê? Para diminuir um pouco a temperatura para fazermos a mantecatura. E aí, lembrando que o cozimento do arroz deve ser feito de fogo alto para médio o tempo inteiro. Colocamos a manteiga, vamos mexer. Lembrando que o caldo, não necessariamente você vai usar todo, você pode usar mais ou menos do que a medida da receita, porque vai depender do ponto do seu risoto. Se você já achar que ele está al dente, está no seu gosto, aí já está bom de caldo. E finalizamos com o queijo ralado. Esse momento dispensa comentários. E ficou pronto o nosso risoto de camarão. Aproveite para compartilhar com seus amigos. E agora você não precisa mais acreditar na lenda de que é difícil fazer um risoto. Por quê? Basta ter paciência. Esse prato pode ser servido com um vinho branco seco ou um vinho da sua preferência. Obrigada por ter nos assistido até aqui. Beijos e até o próximo vídeo. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we
Chase the leading us